No vídeo de hoje, a irmã Otília, que viu a igreja nascer, uma jovem que foi trabalhar na casa de Gunnar e Frida Wingren. Seja bem-vinda ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Numa humilde pensão em Belém, estado do Pará, nos idos de 1919, quando a chama pentecostal se alastrava pelos rios, ilhas, vilarejos, cidades e estados, uma jovem foi convidada para assistir a um culto evangélico. Segundo os inimigos da obra do Senhor, coisas incríveis aconteciam nesses cultos. Os incrédulos e até crentes de outras denominações inventavam boatos de arrepiar os cabelos sobre as reuniões pentecostais. A jovem, naturalmente assustada com essas informações, sentiu-se desestimulada e recusou-se, à última hora, comparecer à reunião. Com a sua recusa, uma outra jovem, Otília Maria da Rocha, aceitou o convite em seu lugar. Assistiu ao culto e nada do que diziam contra os crentes em Jesus aconteceu durante o tempo em que ali esteve. Não viu cobras nem lagartos que diziam aparecer entre os irmãos. O que viu foi um povo alegre e barulhento, Jesus salvando, libertando, curando e batizando com o Espírito Santo. Na primeira visita, como observadora, não aceitou a Cristo, mas na segunda reunião aceitou ao Senhor Jesus como Salvador. Dias depois foi batizada nas águas para cumprir toda a justiça. E no dia 12 de agosto de 1919, o Senhor abriu as janelas do céu sobre ela, batizando-a com o Espírito Santo. Belém do Pará recebia mais e mais missionários e, conforme iam se adaptando ao novo clima tropical, a igreja ia se inflamando. E no decorrer dos anos, Deus tinha um alvo: colocar no coração do país, no cérebro político, o centro das decisões, a então capital federal do Rio de Janeiro, a obra do Espírito Santo. Ali o Senhor iria usar o missionário pioneiro Gunnar Wingren, como também iria usar em São Paulo o irmão Daniel Berg, em 1926. Foi no bairro de São Cristóvão, região cosmopolita da época, perto dos jardins do ex-imperador Dom Pedro II, a Quinta da Boa Vista, que Deus iniciou a obra do Espírito Santo em toda a sua plenitude. Em meio às dificuldades de adaptação ao novo clima, ambiente e circunstâncias, uma das jovens que viera com o missionário Gunnar Wingren não suportou a saudade e desejou voltar ao seu estado natal. Surgiu então a dificuldade, onde encontraram uma outra jovem para substituir a que regressava a Belém, assim como havia substituído a colega que rejeitara o convite para assistir ao culto tempos atrás. A jovem Otília foi também escolhida entre as moças de Belém para vir ao Rio de Janeiro. Foi uma bênção aquela jovem que veio trabalhar em casa da irmã Frida Wingren, pois teve a oportunidade de conviver com os novos convertidos, entre eles o jovem Paulo Leivas Macalão, que trocou a vida militar pela vida de vitória em Cristo Jesus e tornou-se líder respeitado. Conviveu também com a família Brito, com a irmã Florinda, que viria a ser sogra do pastor Paulo Macalão através do casamento deste com a sua filha Zélia. Depois das duas vezes em que foi chamar a substituir as jovens que desistiram, a primeira no dia em que assistiu o primeiro culto e a segunda em razão da jovem que voltara à sua terra natal, a irmã Otília viria mais uma vez assumir lugar que ficara vago. Lá no Rio Grande do Norte, ficou viúvo o pastor Antônio Lopes Galvão. Houve troca de cartas, pois os dois já se conheciam dos bons tempos de Belém do Pará, quando eram novos convertidos. E como Deus só nos dá coisas boas quando pedimos de todo o coração,
Após uma longa viagem Rio Natal, acompanhada de famílias de obreiros que iam do Rio para Belém de navio, no dia 11 de janeiro de 1925, a jovem Otília, pelo matrimônio, tomou o nome de Otília Lopes Galvão, mais uma vez no serviço do mestre, agora como esposa de um dos desbravadores do sertão do Rio Grande do Norte e algumas cidades da Paraíba. Naquela época não havia os meios de transportes a que estamos acostumados. As viagens eram feitas a pé, sobre chão alagado, sobre areia, pedras, espinhos, com perigo de cobras venenosas, sob o sol causticante, chuva ou sereno, para levar o evangelho. Além disso, havia os inimigos da palavra de Deus, postos por Satanás no caminho dos servos do Senhor. Não havia respeito à liberdade de culto e credo. Muitas vezes o culto era acompanhado de pedradas sobre os telhados e, não raro, muitas delas vazavam o teto de palha de coqueiro e atingia os que se achavam no templo. Devido às longas caminhadas, os pés dos obreiros inchavam e sangravam, de modo que eram obrigados a banhá-los em água quente e sal para que desinchasse e, aliviadas as dores, pudessem prosseguir a jornada. Foram anos de lutas visitando várias cidades: Lagoa da Montanha, Penha, Sumaré, São José, Pedro Velho, Vila Nova, Goianinha, Bahia Formosa, Canquaretama, Macaíba, Nova Cruz, no estado do Rio Grande do Norte. Em 1933, a irmã Otília acompanhou o esposo para o estado do Pará, à ilha de Marajó, uma grande colônia de pescadores, lugar aprazível e preferido das férias e descanso, quando a febre dos seringais enriquecia a região, trazendo dólares e moedas estrangeiras fortes depois da crise de 1930. Depois voltaram para o Rio Grande do Norte, pois, embora seja gratificante a obra missionária, é sempre saudável voltar à terra natal e trabalhar pela salvação dos contemporâneos. Em 1955, já jubilados, vieram para o Rio de Janeiro e foram hospedados pelo irmão Francisco Regis, filho na fé do casal, até fixarem residência em Brás de Pina, passando a pertencer à Igreja da Penha, onde pastoreava o irmão José Pimentel de Carvalho. Ali também estavam os pastores Alcebiades Pereira Vasconcelos e José dos Santos, que muito os ajudaram financeiramente durante 9 anos. Em 1964, mudaram para a Vila Aliança em Bangu, onde faleceu em 1971 o pastor Antônio Lopes Galvão. É difícil enumerar e perigoso fazer injustiça, deixando de citar nomes de alguns filhos na fé e irmãos que congregaram com eles no Nordeste, que hoje cooperam em Madureira, Cordovil, Penha, Bom Sucesso, Rua Pesqueira, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. Esses irmãos, sempre que estiveram no Rio, nunca deixaram de dedicar ao casal apoio espiritual e material. A Igreja em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, até o ano de 1984, manteve um plano anual de ajuda por meio de um grupo de irmãs. Deus sempre sustentou o casal e depois a viúva, suprindo todas as suas necessidades. No dia 24, último domingo de fevereiro de 1985, num gesto de despedida, a irmã Otília recebeu a visita dos irmãos Altomir e Sotero da Cunha, ex-diretor da CPAD, José Bezerra de São Cristóvão e irmão Orlando. Estes tiveram tempo para testemunhar as muitas maravilhas operadas por Deus através do pastor Galvão e irmã Otília, quando ainda residiam no Rio Grande do Norte. Era o último encontro na terra. Depois de 2 operações, sempre lúcida e cuidando do lar aos 82 anos, a irmã Otília ainda viajou de avião até São Luís, Maranhão, tendo a oportunidade de conhecer o trabalho na Ilha do Amor, liderado pelo pastor Estevam Ângelo de Souza, onde ficou 6 meses, tendo estendido seu círculo de amizade nas igrejas.
No dia 27 de fevereiro de 1985, lúcida e conversando com os médicos e atendentes do hospital, onde fora internada às 21 horas por insuficiência cardíaca, renal e pneumonia proveniente de uma forte gripe, aos primeiros minutos do dia 28, aos 84 anos, com 66 anos de fé, ela foi juntar-se aos milhares de milhares que estão com o Senhor. Lá está esperando a trombeta de Deus soar para a ressurreição. Durante o féretro de que se encarregou a congregação de Vila Aliança, em Bangu, foram ouvidos hinos de adoração a Deus e palavras de reconhecimento pela vida abençoada da saudosa irmã. João Rocha, Jornal Mensageiro da Paz, maio de 1985. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.